E se tudo que você está passando agora for parte de um plano maior? Muitos caíram nesse caminho, mas poucos entenderam o que Deus estava fazendo. O silêncio de Deus não significa sua ausência. Significa que Ele está preparando o seu livramento. A noite caía sobre a cidade. Os prédios iluminados por luzes artificiais contrastavam com as nuvens carregadas que se aglomeravam no céu. A chuva batia forte contra os vidros. Trovões ecoavam como se o próprio céu estivesse em guerra. Dentro de um pequeno apartamento, um jovem olhava fixamente para o nada. Seu nome era Gabriel. No sofá, com o celular vibrando incessantemente com notificações de cobranças, ele sentia como se cada toque fosse um peso, esmagando ainda mais sua alma. Do lado de fora, a tempestade rugia. Mas em meio às nuvens escuras, um raio de luz dourada atravessava, como se o céu quisesse lembrar que mesmo no caos, Deus ainda reina. Era o prenúncio de uma história maior, uma história de dor, silêncio e redenção. Gabriel não era sempre assim. Anos antes, cheio de esperança e otimismo, havia fundado sua própria empresa. Recordava-se dos dias em que assinava os primeiros contratos, com os olhos brilhando e a mente cheia de sonhos. Amigos o parabenizavam, familiares se orgulhavam. Ele acreditava que estava construindo algo sólido, algo eterno. Mas então, o inesperado. As notícias nos jornais falavam sobre uma pandemia que paralisava o mundo. Sócios começaram a discutir, os números caíram drasticamente e os empréstimos que ele tanto precisava eram negados sem piedade. Na tela do computador, a mensagem "empréstimo negado" parecia cravar uma faca em seu coração. Do lado de fora, a tempestade rugia. Dentro, sua alma estava em colapso. O som de vidro quebrando ecoou em sua mente. Era como se seus sonhos tivessem sido despedaçados. No reflexo dos cacos imaginários, ele via apenas um céu tempestuoso, o símbolo perfeito de sua vida naquele momento. Vieram então as noites mais escuras. Gabriel se via sentado no chão do quarto, cercado por contas, contratos rasgados e lembranças do que poderia ter sido. Mãos no rosto, lágrimas escorriam silenciosas. O peso da solidão era esmagador. Em um canto, a Bíblia permanecia fechada sobre a mesa. Uma fraca luz da rua entrava pela janela, refletindo sobre sua capa. Era como se ela estivesse viva, pulsando, esperando o momento certo para ser aberta. Uma lágrima caiu de seu rosto, e ao tocar o chão, parecia brilhar como se fosse transformada em algo santo. Em sua mente, lembranças de Jó surgiam. Um homem justo que perdeu tudo, mas que permaneceu firme, mesmo quando Deus parecia distante. Será que o silêncio de Deus é o fim? Ou é o prenúncio de um novo começo? Pensava Gabriel. Foi então que, em uma noite ainda mais silenciosa que as outras, Gabriel tomou coragem. Seus dedos tremeram ao tocar a Bíblia. Ele a abriu ao acaso e seus olhos caíram em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. De repente, um raio de luz atravessou a janela, iluminando exatamente aquelas palavras. Gabriel sentiu como se Deus falasse diretamente com ele. O coração, antes pesado, agora pulsava com uma chama de esperança. Naquele instante, o telefone tocou. Ele hesitou. Quantas vezes havia ignorado chamadas, com medo de cobranças ou más notícias? Mas havia algo diferente. O aparelho sobre a mesa parecia brilhar sob a luz dourada que atravessava o quarto. Era um convite. Não apenas para atender uma ligação, mas para atender ao chamado de Deus. Do outro lado da linha estava um amigo antigo. Ele falava sobre um novo projeto, algo totalmente diferente do que Gabriel havia sonhado antes. A princípio, ele resistiu. Orgulho, medo e desconfiança tentaram calar sua resposta. Mas algo em seu coração dizia: este
é o recomeço que você pediu. Dias depois, Gabriel apertava a mão do amigo. O primeiro contrato foi assinado. Pequenas vitórias começaram a surgir. Sorrisos tímidos se transformaram em esperança concreta. Era como José no Egito, vendido como escravo, jogado no fundo de um poço, esquecido na prisão, mas no tempo de Deus, exaltado como governador de uma nação. O que parecia maldição se transformou em plataforma para o milagre. Em sua mente, Gabriel via-se caminhando em direção ao nascer do sol. Atrás dele, as nuvens da tempestade ainda rugiam, mas já não tinham poder. À frente, a luz dourada abria caminho, revelando que Deus estava construindo algo novo, não sobre as ruínas antigas, mas sobre uma base sólida e eterna. Seu novo ambiente de trabalho não era apenas um escritório. Para ele, era o altar de um novo começo. Cada sorriso, cada conquista era testemunho de que Deus nunca o havia abandonado. Certa manhã, Gabriel se aproximou da janela. A luz suave iluminava seu rosto. Ele já não era o mesmo homem que havia chorado sozinho no chão do quarto. Agora, era alguém que sabia que o silêncio de Deus não era abandono, mas preparo. No reflexo da janela, um feixe de luz formava a imagem de uma cruz. Ele sorriu. Entendeu, finalmente, que sua dor foi apenas o caminho para o chamado. E você? O que você faria se soubesse que sua dor tem um propósito divino? A Bíblia já revelou este segredo há séculos, mas poucos percebem. Veja como aqueles que confiaram em Deus alcançaram o impossível. Agora, a escolha está em suas mãos. Você vai continuar fugindo do chamado ou vai confiar no plano de Deus? Gabriel descobriu que o que parecia ser o fim era, na verdade, um recomeço divino. E você? O que Deus está permitindo na sua vida hoje pode ser o começo da maior virada que você já viveu. Inscreva-se, curta e compartilhe e escreva nos comentários. Qual foi o maior recomeço que Deus já te deu?